Imagine uma doença que já matou mais de 1 bilhão de pessoas. Uma infecção silenciosa que fica por anos antes de se manifestar e você realmente perceber. E que ainda continua se espalhando em pleno século XXI. E eu não estou falando de algo raro, desconhecido ou que você nunca ouviu falar e que tenha surgido rapidamente e recentemente. Essa doença já está entre nós e infecta 1 em cada 4 pessoas no planeta. E essa doença já foi chamada de a morte branca. E o pior, mesmo com tratamento, ela ainda mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. Então, como isso é possível? Por que essa doença ainda não desapareceu, mesmo com séculos já lutando contra essa doença? Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar do porquê a tuberculose continua sendo a doença infecciosa mais mortal do mundo. A tuberculose é uma das doenças mais antigas da humanidade. Inclusive, alguns vestígios dela já foram encontrados em múrias egípcias com mais de 4.000 anos. Mas foi nos últimos 2 séculos que essa doença se tornou uma verdadeira praga, sendo chamada até por alguns de peste branca, pois ela já matou mais do que várias guerras e desastres naturais juntos. Mas ela ganhou o nome de morte branca devido à condição que os pacientes ou pessoas infectadas com essa doença ficavam. Pois, com o desenvolvimento da doença, elas ficavam mais fracas, pálidas e brancas. Inclusive, no século XIX, cerca de 1/4 da população da Europa morreu dessa doença. Mesmo hoje, com vacinas e tratamentos, e com o avanço da medicina, a tuberculose continua sendo a doença infecciosa que mais mata no mundo. E agora falando sobre o predador perfeito, a tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que é um dos micro-organismos mais bem adaptados para infectar humanos, e ela é extremamente resistente e tem um período de incubação bem longo. Ela meio que tem um envelope e uma proteção que consegue se abrigar nas nossas células de autodefesa, conseguindo meio que se camuflar usando o corpo e as nossas próprias células do corpo. Como se usasse as nossas células como uma espécie de fantasia. Em outras palavras, isso significa que várias pessoas estão infectadas com a doença, mas não percebem. E, na maioria das vezes, não apresentam sintomas, fazendo com que a doença se espalhe sem as pessoas sequer perceberem, enquanto o real perigo e as consequências só chegam depois, quando a doença já está espalhada e com várias pessoas contaminadas. E para você ter uma noção maior, cerca de 1/4 da população mundial, ou 1 a cada 4 pessoas, tem a bactéria da tuberculose dormente no seu próprio corpo. E isso só é possível porque essa bactéria e essa doença é especialista em se esconder no nosso sistema imunológico. Mas como que a tuberculose realmente ataca o nosso corpo? E se ela ataca, por exemplo, os nossos pulmões e dá uma falta de ar, qual que é a diferença dela para a Covid-19? Então, quando a bactéria da tuberculose entra no nosso corpo, ela vai direto para os nossos pulmões. Então o nosso corpo rapidamente age e envia a nossa primeira linha de defesa, os macrófagos, que são alguns dos nossos anticorpos mais fortes que tem. Então o macrófago, para tentar destruir a bactéria, se aproxima dela. Porém, essa bactéria já é mais especializada e tem uns coisinhas a mais. E quando o macrófago tenta engolir a bactéria, para assim destruí-la, a bactéria, em vez de morrer, se aloja e se esconde dentro dessas células, comendo e absorvendo seus nutrientes e a sua energia para assim sobreviver e se esconder dentro do nosso corpo, podendo ficar dormente e escondida no nosso corpo por meses ou até por anos. O que é diferente no caso da Covid-19, que causa normalmente uma inflamação rápida e pode levar a uma insuficiência respiratória grave em dias ou semanas. Já a tuberculose age de uma forma mais lenta e silenciosa, mas também não deixa de ser fatal. E a maioria das pessoas que têm tuberculose nem percebem que estão com essa bactéria dormente dentro dos seus corpos. Não posso deixar de falar que, além da bactéria da tuberculose poder ficar meses no nosso corpo, ela pode também durar a vida toda e ficar no nosso corpo até o dia da nossa morte. Mas também essa bactéria da tuberculose pode estar esperando uma brecha para assim atacar e tentar destruir o seu corpo. Ou, como por exemplo, quando o seu sistema imunológico enfraquece. E uma outra coisa interessante de falar é que se a bactéria infecta uma pessoa e essa pessoa já morre, fica mais difícil dela espalhar. Então, um jeito que meio que a bactéria se adaptou para conseguir se espalhar mais e se multiplicar foi de ficar silenciosa e depois achar uma brecha e atacar o nosso corpo.
Mas então, a respeito da fase ativa da doença, quais que são os seus principais sinais e sintomas? Então, em cerca de 10% dos infectados, a tuberculose desperta. Então, os granulomas, que são as pequenas infecções que abrigavam a bactéria dentro dos nossos pulmões, se rompem, fazendo com que essa bactéria se espalhe e uma infecção aumente. E alguns dos possíveis sinais e sintomas são a tosse persistente por mais de 3 semanas, uma febre baixa no final do dia, um suor noturno intenso, um cansaço extremo e um emagrecimento rápido e fora do normal, e uma tosse com sangue nos casos mais graves. E uma outra diferença que vale ressaltar aqui do Covid-19 é que normalmente o Covid-19 já apresenta alguns sintomas iniciais bem perceptíveis. A tuberculose normalmente vai matando aos poucos, tendo ou sintomas bem leves ou até imperceptíveis. E muitas pessoas ignoram os sinais e passam meses ou até anos espalhando a doença sem perceber. Mas então, do porquê que a tuberculose ainda existe? Por que ela é um problema tão grande mesmo nos dias atuais? Sendo bem direto, a tuberculose poderia já ter sido erradicada no século passado, mas uma distribuição desigual do tratamento e dos remédios impediu que isso acontecesse. E uma prova disso é que nos países mais ricos e falados bem desenvolvidos, a doença praticamente desapareceu, pois várias pessoas receberam tratamento, receberam os remédios e as oportunidades para que a doença parasse de crescer de uma vez por todas. Mas em lugares com pobreza, com um saneamento básico pior, e lugares que têm uma falta de acesso à saúde, a tuberculose continua se espalhando e matando várias pessoas. E um exemplo disso são os casos de tuberculose que tem na África. E por curiosidade, o Brasil está entre os 30 países com a maior incidência da doença, com mais de 70 mil novos casos por ano. E ainda mais, o que não está ruim pode piorar. Um outro problema sério é o aumento da tuberculose resistente a medicamentos. Como normalmente o tratamento da tuberculose exige pelo menos 6 meses, sem interrupção, muitas pessoas abandonam a medicação antes do tempo, fazendo com que a doença e as bactérias possam se adaptar e ficar meio que treinadas contra o remédio, fazendo assim com que a bactéria tenha mais resistência, tornando assim a doença mais difícil de tratar. Inclusive, algumas variantes da tuberculose já não respondem mais aos remédios convencionais, muitas vezes exigindo tratamentos e remédios mais caros e demorados, dificultando assim o acesso e um tratamento melhor e a cura da doença. Mas então, como você pode se prevenir dessa doença? Existe a vacina BCG, que é normalmente aplicada em bebês, que protege contra as formas mais graves da tuberculose, porém, não impede totalmente a infecção. E a prevenção mais eficaz é o diagnóstico precoce e o tratamento correto. Então, se você tem uma tosse persistente por várias semanas, procure um médico profissional qualificado. E não se esqueça que o tratamento pelo SUS é gratuito no Brasil. Afinal, esse vídeo não tem o propósito de assustar, e sim informar e ajudar as pessoas. Então a tuberculose é meio um lembrete de que doenças, mesmo que pareçam antigas e ultrapassadas, ainda são um perigo real. Mas o conhecimento realmente pode salvar vidas. E claro, transformar a sua. Se você quer melhorar a sua saúde tanto física e mental, e até evitar doenças silenciosas, eu tenho um material complementar chamado Saúde Integral. E o seu link está no comentário fixado. Não se esqueça que o seu corpo e sua mente vão te agradecer no futuro. Para você que chegou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos. Então, por favor, me ajude a chegar lá. Valeu! Deus abençoe.